Olá, meninas, meninos, menines. Espero que estejam todos bem. Muito prazer, meu nome é Lilian Coelho, sou designer de bolsas e professora. E hoje eu trouxe para vocês uma dica de passo a passo dessa linda carteira porta-celular, que é uma peça muito útil, bonita, super vendável, que a gente pode aproveitar agora os Dia das Mães, né? Tanto para a gente presentear, como também para aumentar aí o número das nossas vendas, né? Eu vou fazer essa carteira hoje em sintético, tá? Mas vocês podem fazer aí no material que vocês tiverem. Pode fazer essa carteira toda em tecido, pode misturar, olha, tecido com sintético, fica muito bonito também. Pode utilizar aí o material que vocês quiserem, tá bom? Bora lá pro passo a passo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês visualizarem bem. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou fazer essa peça no sintético, tá? Eu tô usando aqui um sintético que tem fundo e malha e a espessura dele é 0,8, tá? Então é um sintético bem maleável, bem fininho. Quem quiser usar esse tipo de sintético na máquina doméstica, pode usar também, que ele costura super bem, certo? Eu vou passar as medidas para vocês, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, certo? Então, bora lá. Medida do corpo da carteira: 14 por 40. Nós vamos precisar cortar essa medida uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro, certo? Nós vamos precisar também cortar uma vez o bolso de 14 por 17, uma vez no nosso tecido principal e uma vez no nosso tecido de forro. Esse aqui é o bolso da carteira. Nós vamos precisar fazer aí uma alcinha de 5 centímetros por 35 para a alça. Esse daqui seria a lapela, certo? A aba da nossa peça, 9 por 17. Nós vamos precisar também de zíper. Deixa eu passar a medida do zíper para vocês. Nós vamos precisar aí de uns 43 centímetros de zíper e um cursor. Bora para a montagem da peça. Vamos começar aqui pela aba da nossa peça, tá? Que é essa aba aqui. Deixa eu só pegar uma outra cor para facilitar a visualização. Ó, nós vamos fazer essa aba aqui, é onde vai o botão. Vamos prepará-la. Quem estiver fazendo em tecido, aqui o tecido é o tecido principal, já vai ter que estar estruturado e matelaçado, certo? Nós vamos dobrar direito com direito e vamos fechar as duas laterais com pé de máquina. Aqui no meu caso, como eu tô usando só o sintético e eu não coloquei nenhum estruturador, eu vou acrescentar aqui, ó, meia medida de sintético, porque como nessa aba vai o botãozinho, é bom colocar sempre um estruturador para dar um pouquinho mais de estrutura mesmo nessa aba, tá, pessoal? Quem estiver fazendo com tecido e já estruturou, não precisa colocar outro estruturador, tá? Só um é o suficiente. Então, aqui eu vou fechar a aba pelas laterais
Vou passar uma costura com pé de máquina nas duas laterais da aba. E nós vamos deixar a boca da aba aberta, que nós vamos desvirar a peça por ela, tá? Vou refilar aqui o meu estruturador. Vou refilar aqui, ó, o cantinho de baixo, para deixar bem fininho, para não ficar com acabamento grosseiro. Ó, e nós vamos desvirar pela abertura da boca. Quem estiver fazendo em sintético, vai desvirando devagarzinho, para não estragar o nosso sintético. Precisamos tirar todas as pontinhas lá de dentro. Para isso, eu vou usar aqui a ajuda do meu vincador. Eu gosto muito de usar o vincador para tirar as pontinhas lá de dentro. Ó, as pontinhas saem bem. Cuidado, pessoal, quando vocês forem desvirar as peças, para não usar nada muito pontiagudo, como uma tesoura, porque isso vai, pode furar a nossa peça aí, tá? Ó, peça desvirada, eu vou fazer um pesponto em formato de U na nossa pecinha aqui, certo? Então, vou fazer aqui um pesponto, vou aumentar um pouquinho o meu ponto. E vou fazer um pesponto aqui em formato de U, em volta aqui da nossa peça. Vou aproveitar e vou fazer uma costurinha de segurança bem na beiradinha e vou fechar já a boca da nossa aba. Fiz o pesponto aqui em formato de U, aproveitei e fiz uma costurinha de segurança aqui em cima, só para fechar mesmo a nossa aba, e vou reservar. Agora nós vamos montar a alcinha da nossa peça. Deixa eu pegar aqui que caiu. Nós vamos pegar a alça, dobrar ao meio e vincar. Quem for fazer essa alça de tecido, nessa hora pode levar ao ferro, certo? Ó, dobramos a alça ao meio. De uma lateral até o meio, a gente faz uma dobra. Com a outra parte, nós dobramos até o meio novamente e mais uma dobrinha. Ó, certo? E vamos fechar a nossa alcinha, tomando bastante cuidado para não sair torta essa costura e para fechar todas as partes bem iguaizinhas, ó. Eu tô dobrando. Aqui, como é sintético, né, a gente não pode levar o ferro, mas aí a gente tem um cuidado maior na hora de dobrar. Aqui. Com paciência, a gente vai dobrando e fechando. Vou fazer esse mesmo processo do outro lado da alcinha. Vou passar a costura também. Dos dois lados, ó. Costura feita, pesponto feito dos dois lados da alça. Vou fechar essa alça e vou passar uma costurinha aqui em cima de segurança, só mesmo para deixar ela bem presinha aqui, para não ficar torta.
Passei a costura. E nessa hora eu já posso pregar minha alça na aba, certo? Aqui, como o nosso tecido ele tá dobrado, é o mesmo tanto frente e costas, tá? A gente escolhe aí um lado onde o nosso ponto esteja mais bonitinho, mais bem feito, e deixa esse lado como lado direito. Aqui no meu caso eu escolhi esse lado aqui como meu lado direito. E é nesse lado que eu vou colocar a minha alcinha aqui no cantinho e vou passar uma costura de segurança, unindo a alça na aba. Olha só. Vou unir aqui. E vou reservar essa parte. Eu já uni minha alcinha aqui na aba, tá? Tá presinha, vou reservar. Agora eu vou montar o meu bolso. Vou preparar o meu bolso. Eu tenho aqui, na largura dele, que é 14 centímetros, eu vou fazer um pesponto na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou fechar com uma costura. Então, eu vou juntar direito do meu tecido principal com direito do meu forro, e na extensão menor de 14 centímetros eu vou fazer 2 costuras com um pé de máquina. Vou costurar uma parte. Não esqueçam do retrocesso, porque nós vamos precisar desvirar essa peça. Ó, fiz a minha primeira costura, vou fazer minha segunda costura na outra extremidade dos 14 centímetros. Nessa hora, a gente só não pode confundir com a altura, tá? Ó, fiz a costura nas 2 extremidades, embaixo e em cima. Agora, pela lateral, eu vou desvirar o bolso. Vou escolher uma das extremidades que eu fechei, que vai ser a boca do meu bolso, e vou passar um pesponto. Então, eu vou vir aqui, vou acertar meu tecido e vou passar aqui um pesponto com pé de máquina. Só em uma das extremidades, ó. Passei aqui o pesponto, só de um lado. O lado de baixo eu deixo sem costura e reservo. Agora, nós vamos pegar o bolso, o corpo da carteira e vamos achar os meios. Olha só, a gente sempre acostuma achar os meios de todas as peças, isso facilita muito o nosso trabalho. Quem estiver fazendo em tecido, esse corpo aqui já vai estar estruturado, já vai estar com uma tela C, tá? E esse aqui é o corpo da carteira. Nós vamos pegar o nosso bolso, a parte onde nós fizemos o pesponto, que é a boca, nós vamos deixar aqui, ó, virado para o lado de fora do nosso corpo. E nós achamos aqui, ó, os meios, certo? Nós vamos posicionar o nosso bolso bem aqui certinho no meio. Ó, vou clipar aqui para ele ficar bem certinho. Ó. Então, percebam a posição. A boca do bolso, que foi aquele que nós fizemos o pesponto, fica para o lado de fora. A parte onde nós não costuramos vai ficar para o meio do nosso corpo. Aí nós vamos colocar o nosso bolso bem na parte do meio, que foi onde nós
fizemos os piques da peça. E nós vamos costurar bem na beiradinha, tá? Nosso bolso tem que estar bem retinho nessa hora. Vou aproveitar e já vou subir aqui com a costura na lateral. Uma costurinha de segurança. Só para pregar mesmo o bolso aqui no corpinho da carteira. Ó, preguei um lado, vou pregar o outro. Nosso bolso está pregadinho, tá costuradinho, tá? Ó. Então, ó, eu preguei o bolso no corpo da bolsa, certo? Na outra extremidade, eu vou aqui, ó, achar o meio também. Vou pegar a nossa aba, que já está pronta com a alça. Vou achar o meio também. Aí, nós vamos colocar a parte onde está a alça, que é o direito da nossa peça, nós vamos colocar direito da aba, que é onde está a alça, com direito do nosso tecido principal, meio com meio. Eu vou clipar aqui para segurar e nós vamos passar uma costura de segurança bem aqui na beiradinha, certo? Vou passar aqui, bem na beiradinha da peça, uma costurinha de segurança. Ó. Já posicionei, já costurei e a nossa aba já está na peça, certo? Agora, nós vamos colocar o zíper. Deixa eu dar uma refilada aqui, bem certinho. Pessoal, o zíper, ó, é o seguinte, essa peça aqui, nós não vamos precisar do par do zíper. O que que eu fiz aqui? Eu abri o meu zíper, eu destaquei ele, tá? E ó, eu vou usar só uma parte dele. Nós podemos usar só uma parte do zíper, certo? Então, nós vamos colocar aqui direito do zíper com direito do meu tecido principal. Qual é o direito do zíper? O direito do zíper é esse lado onde nós temos os dentes do zíper, tá? Então, ó, o avesso aqui é lisinho. O lado direito do zíper, ó, é onde tem os dentinhos, certo? Então, aqui, eu já achei o meio do meu zíper, dobrei ao meio e achei o meio do meu zíper. Quem não gosta de dar piques nesse momento, pode fazer a marcação com gizinho, tá, pessoal? Ó, marca o meio com giz, o importante é achar o meio. Marca, ó, faz a marcação com giz que apaga, não tem problema nenhum. O meio do meu corpo eu já achei, que é onde está posicionado o meu bolso e é também, ó, onde está o meu pique, certo? E vou colocar o meu zíper. Qual lado da carteira que eu coloco o zíper? Tanto faz. Eu tanto posso colocar de um lado da carteira ou do outro lado da carteira. Isso não vai interferir em nada a montagem da peça, certo? Então, vamos lá. Direito do zíper com direito do meu tecido principal, meio com meio. Vou clipar aqui para o zíper não sair do lugar. E vou fechar aqui, vou costurar esse zíper com uma costura de segurança.
Pessoal, eu tenho recebido muitas dúvidas de como colocar o zíper sem que ele fique todo ondulado, tá? O que nós fazemos para ele não ficar com esse defeito? Quando a gente for colocar o zíper, nós temos aqui, ó, com essa mão, dar uma leve tensionada no zíper. A gente não pode puxar demais, tá? Mas a gente precisa dar uma leve tensionada. Porque se a gente for deixar o nosso zíper frouxo, é isso que dá ondulação nele depois da peça pronta, tá? Então, a gente sempre tem que se lembrar, a hora da colocação do zíper, da costura do zíper, a gente dá sempre, ó, uma tensionadazinha nele, dá uma leve puxadinha e faz a costura, tá? Aqui, ó, eu já fiz a costura bem na beiradinha do zíper, certo? E vou colocar agora o forro. O forro nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos dobrar o forro, achar os meios de um lado, do outro também. E nós vamos posicionar esse forro em cima da nossa peça. Então, nós vamos deixar o direito do nosso forro com o direito do nosso tecido principal, ó. Deixamos aqui meio com meio, bem alinhadinho. E nessa hora, nós precisamos fazer o quê? Ó, todas as nossas camadas têm que ficar bem paralela aqui, todas bem juntinhas. Não pode, ó, nem sobrar o forro, tá? E nem sobrar o zíper. Então, a camada de tecido principal, zíper e forro tem que ficar aqui, ó, bem certinho, bem paralela a todas as camadas, tá? E agora sim, costuramos com o pé de máquina. Aqui, pessoal, eu tô usando uma máquina industrial. Então, o calcador da máquina industrial, geralmente, é mais estreitinho do que o calcador de uma máquina doméstica. Por isso, eu não troquei o meu calcador. Se vocês estiverem trabalhando com calcador mais largo, eu sugiro para vocês que nessa hora vocês troquem o calcador de vocês por um calcador de zíper, certo? Para a costura não ficar muito distante do zíper. Ó. Passei a costura. Agora nós vamos abrir a peça, ó, desvirar e vamos fazer o pesponto. Nós vamos passar um pesponto, ó, bem aqui na beiradinha do nosso tecido principal. Outra dúvida também que me perguntam bastante. O pesponto é só para dar um acabamento bonito na peça? É só para embelezar a peça? Não, pessoal, olha, nesse caso aqui, por exemplo, se nós não passarmos o pesponto aqui na beiradinha, o que vai acontecer aqui do lado do forro? Esse forro, ele vai subir, certo? E quando a gente for abrir e fechar a nossa peça, esse forro provavelmente vai enroscar no nosso carrinho. E muitas vezes até rasga o forro, certo? Então, o pesponto, ele é muito importante nessa hora, porque ele vai fazer, ó, com que o nosso forro fique lá para baixo, fique bem assentado aqui, tá? E não cause problemas pra gente na hora de fechar o nosso carrinho, tá? Aí a gente vai costurando, a gente vai ajeitando aqui o nosso forro, a gente vai jogando ele lá pra baixo, tá? E aí a gente não pode descuidar da parte de baixo. Nós vamos fazendo o pesponto aqui em cima, ó, e sempre tomando cuidado com a parte de baixo. Vamos olhando lá pra baixo, empurrando todo o nosso forro, pra ele não subir.
refiladinha no meu. Ó, então, passamos, ó, o pesponto aqui em cima, bem na beiradinha, ó, e assentou toda a minha costura do lado do forro, certo? Próximo passo, nós vamos fechar a carteira. Com o nosso cursor. O que é importante nessa hora, meninas? Ó, deixar aqui a nossa carteira bem retinha, certo? O nosso zíper tem que estar bem retinho. Vou até cortar aqui, ó, para deixar o zíper bem certinho. Deixei o meu zíper bem retinho aqui, tá, meninas? E a forma que eu encontrei que me facilitou para colocar esse cursor foi o seguinte, ó. Eu faço aqui um corte, ó, na diagonal, tá? Ó. Então, eu cortei o zíper na diagonal. E agora, pelo lado, ó, arredondado do carrinho, é que a gente vai colocar o zíper, certo? Então, ó, pela parte arredondada, eu coloco primeiro um lado, certo? Vou colocar o outro lado. Quando vocês forem colocar o outro lado do zíper, nunca coloquem como se vocês fossem sair para fora com o zíper. Sempre, ó, na diagonal, entrando com o zíper pelo lado arredondado, tá? Ó, aí a gente encaixa bem o zíper por esses dois tecidinhos aqui, ó, que ficou sobrando. Eu seguro e puxo o cursor, certo? Essa foi a forma, meninas, que eu encontrei que me facilitou a passagem do cursor, tá? Mas isso é uma coisa muito pessoal, tá? Tem pessoas que nem cortam nada, já é só encaixar o zíper. Tem pessoas que cortam o zíper só de um lado, né? Então, cortar assim na diagonal me ajudou bastante, porque sobrou esses dois pedacinhos de tecido aqui, que é onde eu seguro, onde me dá firmeza para eu poder puxar o meu cursor. Mas isso é prática, meninas, isso é treino, tá? Não tem jeito, quando a gente começa, né, a fazer, a colocar o cursor aí no zíper, dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas depois vocês vão ver que é bem simples. A gente acostuma, a gente aprende, a gente pega aí o jeitinho e dá certo, tá bom? Ó, então vamos voltar aqui. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Isso. Ó, o que eu fiz? Eu desvirei, certo? Depois que eu passei o cursor, ó, eu desvirei a peça, deixando tudo que é tecido principal para um lado, tudo que é forro para o outro lado. E vou fechar essa carteira com duas costuras. Vou fechar aqui a parte de cima da carteira, vou fechar a lateral e vou deixar aqui no meu forro a parte de baixo toda aberta, tá? Eu não vou fechar e vou deixar um espaço para desvirar, porque como é uma peça pequena e também é sintético, eu preferi deixar toda a minha parte do forro aberta. Isso vai facilitar a hora que eu for desvirar. Então, vamos fechar aqui, ó. Vou fechar com o pé de máquina. Retrocesso para começar, nunca esquecer do retrocesso, começo e final. Deixo minha peça bem certinha. Eu gosto de ir até o final e começar uma outra costura aqui na lateral. Vou devagarzinho nessa parte que é mais grossa. E, pessoal, ó, a gente sempre joga o zíper lá pro fundo do nosso forro, certo? Aí a gente ajeita aqui o nosso zíper para ele ficar bem retinho. Cuidado na hora de passar com a agulha em cima dos dentinhos do zíper para não quebrar a sua agulha, tá?
Vou refilar aqui, ó, o zíper sobrando. Vou refilar. Os nossos cantinhos aqui, ó, eu também vou refilar para a hora que a gente for desvirar essa peça, não ficar com acabamento grosseiro, certo? Dá uma limpeza aqui, ó. E aqui pelo forro, a gente vai abrir a carteira. A gente abre o zíper que tá lá dentro, tá? E vamos desvirar a nossa peça, tá? Nessa hora a gente realmente precisa ter um pouquinho de paciência para não estourar todas as nossas costuras. Ó, a gente vai desvirando com calma. Ó, vai tirando todas as pontinhas lá de dentro. Ó, vamos empurrando. Vou pegar meu vincador de novo para tirar a pontinha lá de dentro. Olha como ele tira bem direitinho a pontinha. Não usem, repetindo, não usem tesoura, que vai furar a peça de vocês. Cuidado com o que vocês forem usar aí para tirar essas pontinhas, tá? Ó. Ajeitando aqui a carteira. Ó, agora nós vamos fechar o fundo, tá? O que que a gente precisa fazer aqui? Vamos levar o ferro para vincar. Eu não vou passar o ferro aqui agora para antecipar aqui para vocês. Mas olha, a gente leva o ferro, a gente faz a dobra aqui bem certinha, onde a gente vai costurar. Eu costumo diminuir o ponto da minha máquina e faço uma costura bem aqui embaixo, bem na beiradinha do tecido, tá? Por que eu diminuo o ponto? Porque vai ficar um ponto mais discreto na nossa peça, vai ficar um ponto menorzinho. E também quando o ponto ele tá bem fechado, ele torna a costura, nessa hora ele torna a costura mais forte. Ó, fechei aqui bem na beiradinha, tá? Em todo o fundo. A gente joga o nosso tecido lá pra dentro. E nossa carteira está pronta. Olha só. Tá? E o que falta agora é o nosso botão de pressão, certo? Eu vou colocar o botão de pressão, meninos, com o balancinho, tá? Eu não sei se todas vocês conhecem esse aparelho de colocar aí ilhós, de colocar botões. É um ótimo aparelho, a gente usa bastante. Quem faz aí bolsas, acessórios, tá? Ele já tá reguladinho. Quem não conhece, meninas, o balancinho, ou quem não sabe usar, vocês podem me deixar aí no comentário que vocês gostariam de vídeo sobre balancinho, e eu faço um vídeo para vocês falando sobre o balancinho, dando dicas aí de como que a gente pode utilizar, tá bom? Quem quiser aprender, deixa aí nos comentários. E aí eu gravo um vídeo pra vocês sobre o balancinho. Ó, eu coloquei aqui meu botão, certo? Ele tem acabamento. E vou precisar colocar agora a parte de baixo. Como que eu faço? Eu utilizo aqui o giz, que apaga, né? Olha, eu passo o giz aqui na parte de cima. Ajeito bem aqui a minha lapela. Sempre que a gente for fazer essa dobra aqui, a gente nunca faz ela muito justa, tá? A gente sempre deixa, ó, um pouquinho aqui de espaço, tá? Deixo ela bem retinha e aperto aqui, ó. Certo? Ó, e ficou marcado
o lugar onde eu vou colocar a parte de baixo do meu botão. Vou precisar aqui trocar minha matriz. Ó. Esse balancinho a gente usa muito mesmo. Ele é muito útil pra gente que trabalha com bolsas e acessórios. Vou dar uma viradinha aqui. Ó, vou fazer a colocação. Ó, e já coloquei a parte de baixo. E a nossa carteira está pronta, pessoal. Olha que carteira super bonita. Super prática. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, quem quer fazer em tecido pode, quem quer misturar pode, tá? O importante aí é o capricho dos acabamentos, certo? Olha, essa aqui é uma carteira que dá até pra sair à noite com ela, tá bom? Se vocês gostaram, pessoal, da dica, deixa um joinha, curte o vídeo, se inscrevam no canal, certo? E deixe seus comentários também. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixa nos comentários, que assim que eu puder eu respondo. Se vocês quiserem ter aula aí do balancim também, deixa nos comentários aí para eu ver se realmente vale a pena fazer um vídeo aí para ensinar sobre o balancim, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem a dica e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!